Se o seu objetivo é montar uma apresentação em tempo recorde, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou te mostrar a melhor inteligência artificial da atualidade para apresentações e slides. Ah, e o melhor de tudo isso é que você vai conseguir utilizar essa ferramenta de graça. Bom, o meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial, e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Gama.app. Qual o diferencial dessa inteligência artificial? A primeira coisa que você tem que saber sobre essa IA é que, para a criação de slides e apresentações, ela é a melhor. Mas ela não é a melhor por pouco, não. Ela é a melhor disparado. Então aqui você vai conseguir criar tudo o que você precisa com poucos cliques. Outra coisa interessante, uma dica que eu vou dar para vocês é que essa IA está classificada no top 1 do Product Hunt. O Product Hunt é um site que classifica várias IAs de vários tipos. Ou seja, de todas as IAs do mês de setembro, a melhor é o Gama.app. Inclusive foi por isso que eu trouxe ela aqui para o canal. Então é uma IA super confiável e que já está há um bom tempo no mercado. E outra coisa, para você utilizar essa IA, você não precisa pagar nada. Você vai conseguir criar entre 5 e 6 apresentações aqui de graça. Mas se você quiser pagar para utilizar um pouco mais, eles têm planos que começam a partir de R$ 30 por mês. Beleza? Bom, dito isso, vamos para o que interessa. Provavelmente, se você está querendo criar uma apresentação, você já tem um tema. Então aqui eu vou trabalhar como se você já tivesse um tema. Feito isso, você vai realizar o login aqui no gama.app, o link está na descrição. Realizou o login, você vai fazer o seguinte: agora tem um novo botão, criar novo com IA. E você vai fazer exatamente isso, você vai criar uma apresentação com inteligência artificial, porque isso vai reduzir muito o seu tempo de trabalho, certo? Então, eu já tinha feito alguns testes aqui na ferramenta, então bora lá criar com vocês. Clique em criar novo e aqui você vai ter 3 opções. Colar no texto, para caso você já tenha algum esboço, alguma anotação do que você quer fazer. Você também vai ter importar do arquivo ou URL, se você quiser utilizar um site ou um arquivo que você já tem para começar a sua criação, ou o que a maioria das pessoas vai fazer, que é começar do zero gerando com prompt de inteligência artificial. Aqui nós vamos escolher essa opção. Bom, clicou em continuar, você vai ter aqui alguns exemplos. E o que a gente precisa fazer para criar a nossa apresentação? É bem simples, a gente precisa descrever o que a IA vai fazer. Aquela velha regra de trabalhar com inteligência artificial nunca muda. Quanto melhor você pedir para a inteligência artificial, mais resultado ela vai te dar na resposta. Então eu vou colocar aqui algo bem objetivo e simples. Apresentação sobre criptomoedas, tá bom? Criptomoedas, vocês sabem, é um assunto que eu gosto muito, então eu escolhi isso aqui, mas se você estiver falando de algo da saúde, tecnologia e outros assuntos, você pode colocar o que você quiser. Bom, colocou o nome aqui, tá tudo certo. Depois você vai escolher a quantidade de cartões. Aqui, por padrão, vem 8 cartões. E o que são esses cartões aqui? São as páginas, tá, pessoal? Então, seu slide vai ter ali algumas páginas. Eu vou deixar 8 páginas. Você também pode selecionar o idioma da sua preferência. Aqui tem praticamente todos os idiomas atuais. Eu vou colocar português Brasil e vou clicar em gerar contorno. Um detalhe, muitas coisas que eles traduziram aqui para português está meio estranho. Então, tipo, gerar contorno não é uma palavra interessante para estar aqui. Mas enfim, vamos lá. Clique em gerar. E aqui aparecem os tópicos da nossa apresentação. Então você pode ver que eu não precisei fazer muita coisa e nós temos aqui introdução às criptomoedas, o que são criptomoedas, funcionamento das criptomoedas, principais criptomoedas, vantagens e desvantagens, investindo em criptomoedas, regulação e segurança e conclusão e perspectivas futuras. No caso, se você tiver mais algum assunto que a inteligência artificial não te entregou, você pode colocar aqui, tá bom? Então você simplesmente vai colocar aqui em adicionar um cartão e vai colocar aqui o tema que ficou faltando.
colocar aqui Bitcoin, para ter uma página para falar sobre o Bitcoin, certo? Bom, então tá aqui Bitcoin. Agora eu tenho 9 páginas. Beleza. Feito isso, eu clico em continuar. Lembrando, para você utilizar a plataforma, você vai ganhar vários créditos, tá? E para eu criar uma apresentação como essa, o custo é de 40 moedas. Como o site te dá entre 500 e 400, vai ser bem tranquilo de você utilizar. Clique em continuar. Agora você precisa escolher um tema, tá bom? Então, o site aqui ele tem vários temas. Não se apegue muito ao tema, por quê? Porque lá na frente, quando tudo for gerado pela IA, você ainda vai conseguir mexer no tema, tá? Então, eu achei um tema aqui bem interessante, só que ele tem, por exemplo, a cor verde. Eu não gosto de verde, eu queria a cor amarela. Não tem problema, lá na frente você vai conseguir trocar isso, tá? Então, vou selecionar aqui algum que pareça interessante para o meu tema. Esse aqui parece bem bonito. E clico em gerar, tá bom? Bom, e aqui está sendo gerado a minha apresentação, ó. Como você pode ver, tudo em tempo real. Provavelmente existe alguma versão de ChatGPT ou de Llama trabalhando aqui por trás do site, tá bom? Então, não tem necessidade de você ir buscar abrir o ChatGPT ou abrir o Claude, o Gemini para estar trabalhando com o Gama, tá bom? O Gama já tem versões de IA de texto dentro dele. Você não precisa de outra ferramenta para complementar isso. Bom, estão aqui os nossos 9 slides prontos. Eu vou subir um pouco aqui para a gente analisar um por um para ver se ficou bom. Vamos lá, primeira coisa, eu gostei bastante aqui do tema escolhido, tá? Verde, preto, acho que ficou interessante. Uma coisa que eu não gostei aqui no primeiro slide, eu até gostei da estrutura dele, tá? Uma imagem aqui do lado esquerdo, um título e um texto. Só que eu não gostei da fonte, tá bom? Não tem problema, eu posso trocar essa fonte depois. Além disso, eu também posso selecionar esse texto e trocar o tamanho. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, texto grande. Ó, texto grande agora ficou um pouco melhor. Posso colocar texto grande em negrito, tá bom? Para dar um destaque a mais aqui no meu texto. Aqui já começou a ficar mais interessante. Acho que texto grande ainda é um pouco pequeno, então posso colocar cabeçalho 4, cabeçalho 3. Aqui, cabeçalho 3 aqui ficou melhor, tá bom? Outra coisa legal é que enquanto a inteligência artificial está gerando texto, uma outra IA está coletando imagens de banco de dados ou até mesmo criando imagens em tempo real. Então você pode ver que tem aqui o símbolo de um Bitcoin, tá bom? São várias IAs trabalhando aqui no background do site para te entregar esse resultado. Então tá aqui, introdução às criptomoedas, primeiro slide tá ok. Depois, o que são criptomoedas, tá? Aí aqui fala descentralização, transparência, segurança, escassez. Novamente, isso aqui é um slide muito bom, ficou bem interessante, só que eu não gostei muito das letras. Então, eu teria que ajustar aqui cada uma delas. Ó. Vou colocar aqui texto grande, passo aqui texto grande. Ó, assim eu vou conseguindo arrumar, tá bom? Outra coisa, posso selecionar uma palavra e, eu não gostei desse trecho aqui que fala de descentralização de criptomoedas. Eu posso trocar? Posso. Como? Seleciona tudo e clica aqui no ícone de inteligência artificial. Aqui você tem algumas opções, como deixar ainda mais atraente, aumentar o texto, condensar o texto. Também tem opções de colocar imagens, visualizar como linha do tempo e reformatar esse texto, tá bom? Então, tudo que está aqui pode ser alterado, certo? Tá aqui nosso segundo slide. Aqui temos um terceiro slide e olha que interessante, nesse terceiro slide tem uma tela de computador aqui do lado direito e tem um título, tá bom? Também tem um título, tem aqui uma descrição desse slide e tem também uma linha do tempo, 1, 2 e 3, sobre transação, validação e registro. Então, o Gama.app ele é tão bom que ele não coloca apenas imagem e texto. Não, ele coloca também alguns elementos visuais que te ajudam na hora da apresentação,
como essa linha do tempo aqui. Apesar de ser simples, vai deixando a sua apresentação mais didática, beleza? Outra coisa que o Gama app oferece e colocou aqui nos meus slides são tabelas. Então tem aqui, ó, o que é Bitcoin, o símbolo e a descrição, Ethereum, símbolo e descrição, Litecoin, símbolo e descrição, Dogecoin, símbolo e descrição. Então também colocou uma tabela aqui para ilustrar melhor o que a gente está explicando. Bom, comparação, vantagens e desvantagens. Também tem um slide sobre isso. Outro ponto positivo, nesse slide ele colocou uma imagem e colocou um passo a passo de pesquisa, diversificação, gestão de riscos e paciência. Então tá aqui, ó, numerado 1, 2, 3 e 4. E aqui novamente ele colocou uma linha do tempo. Então tem aqui, ó, o Bitcoin, aqui tem número 1, blocos, mineração e recompensa. Isso aqui é como funciona a rede do Bitcoin. E para ficar legal, ele colocou umas setas aqui na vertical. Então, cara, você pode ver que a ferramenta, ela é muito, muito absurda. Ela não te entrega algo meia boca. Todos os slides que você está vendo aqui, eles têm padrões e configurações diferentes. Alguns têm o banner no topo, outros têm elementos visuais, alguns vão ter a imagem no topo, ou na esquerda, ou na direita, ou abaixo. Tem tabela. Cara, é uma ferramenta sensacional. E olha que engraçado, além de colocar tudo isso, tem algumas logos, tem alguns ícones, ó, que podem ajudar. Então aqui no caso, como o tema é Bitcoin, tem segurança, regulamentação e proteção. Segurança tem um logo, regulamentação também e proteção também. Então, quantidade de elementos, a quantidade de informações no banco de dados dessa IA é gigante, serve para muita coisa. E aqui uma página de final com conclusão e perspectivas futuras. De tudo aqui, pessoal, a única coisa que eu mudaria são os títulos. Eu acho que os títulos não ficaram muito bons, tá? Então teria que estar trocando aqui. Mas de resto, cara, ficou sensacional. Lucas, eu gostei bastante, só que eu preciso de algum elemento a mais. Não tem problema. Você procura aqui um espaço onde você quer acrescentar um elemento, tá bom? E você vai ter duas opções: adicionar um cartão em branco para você mesmo configurar, ou adicionar um cartão com inteligência artificial. Sim, também é possível. Você pode dar um clique aqui em adicionar cartão com IA e vai perguntar como que você quer gerar esse cartão, que seria ali uma nova página. Então, eu vou colocar aqui como um exemplo, linha do tempo, Bitcoin. Vou colocar aqui linha do tempo de Bitcoin. Vai me pedir aqui 5 créditos, então bem baratinho para criar. Solicitei e ele mandou aqui, ó. O Bitcoin surgiu em 2008, bababá, bababá, bababá. Eu posso melhorar essa linha do tempo aqui da seguinte forma. Eu vou validar aqui essa geração. Agora eu clico aqui em editar com IA e aqui eu posso pedir uma conversão desse conteúdo para uma linha do tempo em desenho, uma linha do tempo mais lúdica, uma linha do tempo de elementos e não de texto. Então vamos lá. Pronto, agora aquele texto foi transformado em uma linha do tempo de elementos. Então 2008, 2009, 2010, 2011, 16 até 2017. Inclusive, na minha opinião, quanto mais elementos você coloca e menos texto, mais a sua apresentação fica interessante. Só que é claro, para você apresentar com muitos elementos, você tem que ser aquele cara que decorou o roteiro inteiro e sabe do que está falando. Porque senão fica meio perigoso esquecer algo durante a apresentação. Bom, eu também posso colocar aqui, adicionar cartão com IA, e na hora que eu vou gerar um novo cartão, que eu vou gerar a nova página, você vê que a própria IA, ela já entende os conceitos do meu trabalho. Então, olha que interessante. Mineração de Bitcoin, risco de investimento, tipo de carteira e regulamentação global. Isso aqui são sugestões que a IA está me entregando. Então, em determinado momento, ele já sabe mais ou menos o que eu preciso e vai me auxiliando, trabalhando aqui como um copiloto. Algo bem útil. Então, eu posso colocar aqui mineração de Bitcoin. Eu vou mandar gerar. Bom, foi gerado, tá bom? Foi gerado um texto. Eu vou aceitar o texto.
Vou clicar aqui em editar com IA e vou colocar adicionar uma imagem, tá? Para ficar um slide bem mais legal. Quando eu clico em adicionar imagem, duas coisas podem ser feitas. Ou ele vai pegar uma imagem que já existe, ou ele vai criar uma imagem com as IAs que tem aqui dentro, que se eu não estou enganado, a IA que cria a imagem aqui dentro é o Flux, tá? Então ele criou uma imagem aqui, uma imagem de IA com Flux. Eu posso deixar essa imagem, eu posso editar essa imagem, eu posso tirar essa imagem, eu posso pedir uma outra imagem dessa, mas cara, para essa apresentação, essa CPU aqui representa bem o que é uma mineração de Bitcoin. Então aqui no caso, eu só vou aceitar, tá bom? E vou dar OK. Bom, e ainda falando sobre imagens, a gente sabe que os principais elementos de uma apresentação são as imagens. Então, se você em algum momento pede as imagens e a IA não está conseguindo gerar uma imagem interessante, você pode dar um clique aqui do lado direito em imagens e buscar uma imagem no Google, colocar uma imagem que está no seu computador e até mesmo algumas imagens que são hospedadas em sites, como no Unsplash, por exemplo. E esse mesmo processo pode ser feito para vídeos e músicas. Não que seja muito comum as pessoas colocarem uma música ou um vídeo na apresentação, mas se você quiser, você pode, inclusive pegando música no Spotify e vídeo no YouTube. Outra vantagem de usar o Gama é que, se você é um iniciante e não trabalha muito bem com o PowerPoint, que seria o programa mais utilizado para apresentações, o Gama consegue fazer tudo que o PowerPoint faz, só que de maneira mais simples. Um exemplo disso é o botão Gráficos e Diagramas. Você pode dar um clique nesse botão e você vai ver a quantidade absurda de elementos que você pode colocar aqui. Um exemplo seria gráfico de linhas e gráfico de pizza. São elementos bem utilizados no nosso dia a dia. E para que você coloque esses elementos dentro da sua apresentação, é bem simples. Você só precisa arrastar aqui para o lado, tá bom? Eu não vou colocar aqui no meu porque vai bagunçar minha apresentação, mas o processo é bem simples. Bom, e é basicamente assim que você consegue criar uma apresentação em poucos minutos. E acho que não só criar uma apresentação, isso até outras IAs vão conseguir fazer. Só que a qualidade que tem aqui nessa apresentação é muito acima da média. E caso você não goste, você pode clicar aqui em voltar ao prompt e fazer algumas modificações. Se você gostou, acha que está certo, fez a sua edição simples, mas eventualmente você vai ter que fazer alguma edição aqui, você pode simplesmente clicar aqui no botão compartilhar e depois selecionar a opção de exportar. Você pode exportar esse documento para PDF, PowerPoint ou até mesmo como PNG. Você tem ainda a opção de compartilhar esse documento com outras pessoas. E caso você compartilhe, existe um botão de ver análise, onde você pode monitorar todas as pessoas que visualizaram esse documento e, caso queira, fazer algumas perguntas para essas pessoas. Então, isso aqui serve muito bem para você compartilhar, por exemplo, com um professor seu ou um orientador de trabalhos acadêmicos, visto que ele pode entrar aqui, fazer umas correções e deixar uma sugestão para você. Uma mão na roda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí pelos 180 mil inscritos. Jamais pensei que poderíamos chegar nesse número. E lembre-se, se quiser aprender mais sobre inteligência artificial, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição e, caso você não queira adquirir o curso por algum motivo, tem mais de 200 vídeos detalhados falando de várias IAs que são úteis para o seu dia a dia. Bom, por hoje é só, vejo vocês na próxima e fiquem com Deus.